Boa noite, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de psicologia? Hoje nós vamos falar sobre psicologia organizacional, que é de extrema importância, principalmente pensando na formação de vocês. Vamos lá? A nossa sociedade é uma sociedade organizacional. Mas por que você fala isso, professor? É simples. Nós nascemos em organizações, somos educados em organizações e a maioria das pessoas consome grande parte da sua vida trabalhando em organizações. Dependemos de uma boa parte do nosso tempo, tanto de lazer, quanto de jogar, quanto de rezar, em organizações. A maioria morrerá numa organização e quando chegar o momento do enterro, a maior organização de todas, o Estado, tem de dar autoridade oficial. Então, a gente vê o quão importante é e como que a vida ela se organiza a partir de determinadas organizações e nisso a gente pode entender como também as instituições que regem a vida em sociedade, certo? Assim, a psicologia organizacional ela surge a partir dessa vida tão imersa dentro da sociedade organizacional que é preciso que tenham-se também teorias que construam acerca disso. De acordo com Ferguson, a psicologia industrial surge como disciplina em dezembro de 1901. Tem um bom tempo, né? Vamos fazer aí quase 100 anos que essa disciplina existe. Quando Walter Jill Scott expôs a um grupo de empresários de Chicago argumentos persuasivos e convincentes sobre a utilização da psicologia na publicidade. Então aqui a gente vê o quanto que a psicologia já encontra caminho dentro dessa área e a gente pensando em tudo que a gente já viu até o momento, podemos ver a real importância dela e do porquê que se insistiu tanto para que ela adentrasse o mundo do trabalho, o mundo da publicidade e surge como psicologia industrial. A psicologia organizacional barra industrial, como era chamada naquela época, foca-se na seleção e a colocação de candidatos a um emprego, ou seja, a pessoa certa para a função certa. Então ela surge em meio a esse caminho de seleção, de separação de pessoas e de identidades e de características de acordo com a vaga, com o cargo, com o que a empresa necessita, de acordo com a sua visão. Então, os aparatos psicológicos eram utilizados para isso e, como a gente vai ver, é utilizado até os dias atuais, ainda que tenha se mudado a nomenclatura. Hoje a gente já fala em psicologia organizacional do trabalho, ou psicologia organizacional e do trabalho, ou psicologia do trabalho. E independentemente de qual termo, aqui a gente vai aprender para que ela serve, de que maneira que ela é utilizada e vamos ver a importância disso, principalmente pensando a nossa inserção nas empresas, certo? Então, a partir de 1927, a psicologia organizacional começou a desenvolver trabalhos mais complexos, envolvendo as relações humanas e a motivação, que também é um cerne extremamente necessário e que, por muitas vezes, acredito até que vocês já possam ter visto as questões sobre motivação dentro das empresas, dentro das organizações. Mas o que é que estuda a psicologia organizacional? A partir de agora eu vou falar PO, para poder ficar mais fácil e não ficar tão repetitivo. A PO, ela estuda os fenômenos psicológicos presentes nas organizações. Simples assim. Mais especificamente, atua sobre os problemas organizacionais ligados à gestão de recursos humanos. Então, dentro de uma empresa, independentemente do tamanho dela, se tiver o compartimento de recursos humanos, se tiver essa área lá, um psicólogo organizacional vai encontrar caminho lá dentro daquela empresa e por vezes ele pode compor essa equipe também, né? A psicologia do trabalho é uma ramificação da psicologia que abrange tanto as áreas da psicologia organizacional, da psicologia do trabalho, das empresas, da gestão de recursos humanos e é a segunda maior área de psicologia no Brasil. Então, quando a gente pensa que uma área que abrange 24% dos seus profissionais é uma área extremamente grande e propícia, principalmente porque, como eu falei no início,
a sociedade ela se molda a partir de organizações. Então, sempre vai ter espaço para esse profissional. Mas o que é trabalho, professor? Então, aqui a gente vai se ater às seguintes concepções de trabalho. O trabalho enquanto uma atividade coordenada de caráter físico e ou intelectual necessária para a realização de qualquer tarefa, serviço ou emprego. Isso é uma definição de dicionário e é bacana para a gente já ter uma visão acerca do que é. Então, o trabalho ele tem como finalidade suprir as necessidades humanas, sejam elas financeiras, de sobrevivência e ou de resistência. Então, o trabalho ele surge enquanto um meio para, né? A gente vê que essa acaba sendo a sua maior função. Ele é um meio para, um meio de eu conseguir, por exemplo, meios para garantir a minha sobrevivência, para garantir uma despensa cheia, para garantir a realização de meus desejos materiais. Então, o trabalho acaba se tornando esse meio para. E o que é uma organização? A organização ela é formada pela soma de pessoas, máquinas, equipamentos, recursos financeiros e outros fins à efetivação de um produto ou serviço, orientados a um objetivo comum. Então, a gente pode ver as mais diversas organizações. Por exemplo, a nossa faculdade, o nosso centro universitário, é uma organização. Ela é dotada de profissionais, de pessoas, tem os seus recursos humanos, que são as pessoas, é dotada de máquinas e equipamentos para atingir o fim último dela. Temos os recursos financeiros e todos os outros fins necessários para poder fazer com que ocorra isso, a levada de conhecimento até o aluno. É importante a gente frisar que o modelo de organização ele se modificou muito nos últimos 100 anos, principalmente quando a gente pensa no século XX e no século XXI. No século XX, a gente vê uma organização extremamente diferente da organização que se tem olhado a partir do século XXI, a partir da inclusão de todas as tecnologias dentro das empresas, dentro das organizações. E é bacana a gente fazer esse comparativo justamente porque isso acaba influenciando muito no modo operandi de cada empresa, de cada organização. Então a gente vê as questões de sucesso, por exemplo. No século XX, se olhava o tamanho organizacional. Quanto maior essa empresa fosse, mais sucesso ela tinha. Hoje em dia a gente vê que o sucesso é qual a sua capacidade, a sua velocidade em produzir cada vez mais, em ter as maiores inovações cada vez mais rápido. No século XX a gente via clareza e definição de papéis. Hoje a gente já vê uma maior flexibilidade, principalmente pela agilidade que esses papéis requerem. E esses papéis a gente pode pensar tanto nos papéis das organizações quanto das pessoas que formam determinadas organizações. No século XX a gente vê a departamentalização, a especialização, uma coisa muito mais fechada, em quadrados específicos. Aqui não. Agora, atualmente, a gente vê a integração em uma visão mais sistêmica, que vai se utilizar da sistematização do trabalho, mas que acaba integrando todos os profissionais e não compartimentalizando, dividindo frente a essa organização. No século XX, a gente vê muito questões de controle, de burocratização dentro das empresas, o que acabava por dificultar determinadas ações. No século XXI, a gente vê que existe já uma maior incentivo para a inovação, para a criatividade, e isso acaba tirando um pouco dessa burocracia que, por vezes, acabava por evitar o crescimento de determinada organização. Uma coisa que é extremamente importante da gente falar só acerca das pessoas que estão ali, que fazem aquela organização ser uma organização de fato. Então a gente vê que no século XX elas são como recursos. São apenas mais um recurso dessa organização. Atualmente não. A gente vê essas pessoas como parceiros, como colaboradores que fazem toda essa empresa ter sucesso, toda essa organização ter sucesso. Assim, professor, mas quais são as principais atividades, né? Então a gente pode olhar que as principais atividades são uma análise da relação de trabalho e de pessoas, uma orientação para o processo de seleção e formação dos trabalhadores,
a promoção de uma optimização do trabalho, que é extremamente importante, uma análise dos processos de liderança e das gestões de recursos humanos, uma explicação e também procurar prever o comportamento das pessoas no contexto do trabalho. São atividades da psicologia organizacional, mas que são extremamente necessárias quando a gente pensa num trabalho em equipe, quando a gente pensa em adentrar determinadas empresas e garantir o nosso espaço frente aos outros profissionais. Temos também a avaliação da motivação e o grau de satisfação dos trabalhadores, a compreensão das relações formais e informais no interior dessa organização, a procura por compreender e resolver os conflitos que ali possam surgir e apoiar o controle e a avaliação de resultados. Então a gente vê aqui que é um trabalho que é desempenhado, que vai passar por toda a organização e por todas as partes que lhe fazem ser um todo. E então é extremamente necessário que a psicologia organizacional adentre esse espaço, principalmente pensando na melhoria e no crescimento de determinada organização. Ainda que não estejamos no curso de psicologia, eu acho bacana trazer para vocês a importância do psicólogo dentro da organização, até mesmo para que vocês tenham futuras empresas, ou passam a trabalhar em recursos humanos, ou tem cargos importantes que possam levar a contratação, ou mesmo um olhar diferenciado frente à empresa que vocês estão. Então é bacana vocês entenderem o que também esse profissional faz. Não é à toa que nós temos psicologia no curso de vocês, não é verdade? Então, é fundamental a prática dos psicólogos nas organizações e a aplicação da psicologia como reconhecimento estrutural e um diagnóstico de possíveis problemas. Porque assim vai ser possível criar e proporcionar dados estratégicos e procedimentos para mudanças no ambiente empresarial e organizacional que por vezes pode ser adoecedor, pode não estar gerando o que deveria gerar em questões de crescimento, em questões de lucro, em questão até mesmo de convívio e de motivação dos colaboradores. Quando há uma necessidade de mudança no desempenho dos colaboradores, é comum se pensar que a solução mais adequada é o treinamento. Assim, contrata-se uma empresa ou ministra-se internamente um curso para atualizar e motivar os funcionários. Então, o psicólogo ele vai acabar tendo essa função de fazer esse treinamento e desenvolvimento do pessoal que fazem parte de determinada empresa, de determinada organização. O psicólogo organizacional e do trabalho, ele aplica princípios e métodos oriundos da psicologia a questões relacionadas ao trabalho humano. Assim, a gente vê que tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral do trabalhador, a sua satisfação em relação ao trabalho e também desenvolver a organização através das pessoas, é claro. A gente vê isso aqui e é importante frisar nisso porque ninguém vai trabalhar bem se não estiver satisfeito com aquilo que faz. Então, é algo que é importante, que tem que ser levado em consideração dentro de uma organização, principalmente aquele que visa o seu desenvolvimento, aquele que visa o seu crescimento. O recrutamento de pessoas é algo extremamente essencial quando a gente fala de psicologia organizacional, psicologia do trabalho. Por quê, Fabrício? Porque ela, além de ser um processo de comunicação, e um processo de comunicação tanto entre a empresa como possíveis candidatos, a gente vê que ela é um conjunto de práticas e processos que são utilizados para atrair candidatos para as vagas existentes. E ao se optar por ter um processo de recrutamento de pessoas, tem-se a possibilidade de encontrar a pessoa mais adequada para a vaga e assim evitar inúmeros outros problemas para a empresa, principalmente quando a gente pensa na necessidade de trocar de funcionário, na necessidade de demissão e também no crescimento e lucro dessa empresa. Existem alguns tipos de recrutamento, na verdade 2, são eles o interno e o externo. Mas como são? Qual a diferença entre eles? O recrutamento interno atua sobre os candidatos que estão trabalhando na empresa. A gente pode ver as questões de promoção ou transferência. Então, adotando esse tipo de recrutamento, a organização ela dá oportunidade de crescimento profissional e valorização dos seus colaboradores. Tem muita gente que entra nas empresas que ela entra sim com esse intuito de crescer,
de não permanecer para sempre naquela mesma vaga ao qual ela conseguiu adentrar na empresa. Então, o recrutamento interno ele é muito importante, principalmente nesse sentido do funcionário, do colaborador se sentir valorizado. Outro recrutamento extremamente importante é o recrutamento externo, que ele vai atuar sobre candidatos que estão no mercado de trabalho, que estão fora da empresa e que estão buscando uma oportunidade, que estão buscando uma forma de adentrar determinada organização a partir das coisas que ela tem a oferecer. Então, para recrutar, é preciso estabelecer um perfil do cargo e a descrição da função. A partir disso, vai se buscar a melhor pessoa para poder ocupar essa vaga. A seleção de pessoas se torna, então, esse conjunto de práticas e processos que vai, dentre esses candidatos que está disponível, que aparece para determinada vaga, que parece ser o adequado para essa vaga existente, né? Existem, assim, métodos de seleção de pessoas. A gente tem a análise do currículo, a dinâmica de grupo, os testes de seleção, a entrevista, e a gente vai falar sobre cada um deles e da importância deles, até porque é preciso conhecer, não é verdade? Na análise do currículo, ele se torna muito mais uma triagem preliminar. O que é uma triagem, professor? Uma triagem é você separar aqueles que vão correspondem ao perfil desejado daqueles que não fazem muito, como é que eu posso falar? Que não vão se adequar muito bem àquilo que você está procurando enquanto recrutador. Então, vai verificar se o candidato tem a possibilidade de ser aproveitado através da análise dos itens. A formação básica desse sujeito, a experiência que ele tem, a sua estabilidade enquanto candidato, enquanto outros lugares que ele já trabalhou. Outra coisa muito usada também quando a gente fala na seleção de pessoas é a dinâmica de grupo, que são atividades com o objetivo de descontrair, desarmar tanto os candidatos que estão procurando essa vaga e também para o recrutador ele conhecer melhor esses participantes. Então a dinâmica de grupo normalmente ela vai ser feita com os candidatos que já foram pré-selecionados através do currículo e vão ter que enfrentar ali, naquele momento, situações desafiadoras e vão precisar representá-las. Por exemplo, a gente vê a utilização de propagandas, de dramatizações, de se colocar publicamente, justamente para ver quais são as habilidades e competências daquele candidato, para ver se isso vai se alinhar com o perfil desejado pelo contratante. E então o recrutador ele deve saber se o candidato ele vai ser capaz de fazer tudo que ele foi avaliado. Assim, algumas dicas para a dinâmica de grupo que vocês podem utilizar na vida de vocês quando forem participar são as questões de controlar a ansiedade, evitar falar em excesso ou impedir que os outros também participem, vestir-se discretamente. A apresentação pessoal é muito importante. Infelizmente, a gente ainda vive muito isso dentro do meio organizacional, onde as aparências elas acabam importando, sim. Tem que ser claro e objetivo quando for expor as suas ideias, evitar elogiar-se demais, ou contar mentiras, encher o seu próprio ego, e o cuidado com os comentários preconceituosos e com as ironias. Tem que se lembrar que não é o momento em que você vai estar com seus amigos, que você vai estar na sua casa. Não, é um momento de seleção, é um momento sério, é um momento que, por vezes, é extremamente objetivo. Então, devemos ser objetivos também. E, ao ser um dos recrutadores, devemos estar de olho justamente nessas capacidades e nessas habilidades das pessoas, dos candidatos que estão ali. Entre os testes de seleção utilizados, a gente vê que, em sua grande maioria, são os testes de conhecimento, que aí vão ter questões gerais, matemática, português, redação. Os testes de capacidade, que irão avaliar a competência técnica profissional do sujeito. Os testes psicológicos ou psicométricos, que aí a gente vê a análise do raciocínio lógico do sujeito, a habilidade verbal, a capacidade de percepção e memorização. E acrescento mais, testes de atenção, que por muitas vezes também são utilizados. E os testes de personalidade, para evitar-se futuros confrontos
caso a pessoa tenha uma personalidade muito forte, por exemplo, ou apresente determinadas características que não vão casar com as intenções do contratante. E por fim a gente tem a entrevista. O objetivo da entrevista é observar o candidato e checar as informações do currículo. É naquele momento em que vai se contestar realmente frente a esse sujeito o que ele traz, se aquilo é verdade, ver as suas posturas positivas e negativas, por vezes até o seu comportamento frente ao outro. Então, vamos analisar, enquanto entrevistadores, a veracidade e coerência das informações, as qualificações dos candidatos, as razões das saídas dos últimos empregos, os objetivos e planos do futuro. Aqui são algumas coisas que podem nos ajudar a fazer uma entrevista muito mais ampla, muito mais passível de deter as maiores informações acerca daquele candidato. Algumas dicas, e que é importante, principalmente quando estivermos do outro lado, enquanto candidato, por exemplo, é nos informarmos sobre a empresa. Isso antes da entrevista, claro. A gente precisa saber daquela empresa, qual a sua visão, qual a sua missão, o que ela busca, o que ela faz. Até porque se surgirem perguntas acerca, você vai estar preparado para respondê-las. Questões de horário, vestuário, questão de não contar mentiras, um domínio sobre o seu próprio currículo, afinal foi você quem o fez. Jamais falar mal da empresa anterior, porque isso vai gerar uma visão negativa sobre você. Questões de polidez, uso do celular, mascar chicletes, evitar esse tipo de coisa. E ter objetividade na sua fala e manter um olhar firme para o entrevistador. São algumas das dicas que quem estiver nesse local enquanto candidato, pode se utilizar para ter uma entrevista cada vez mais positiva e que sirva ao seu favor. Afinal, quem está ali quer ser contratado. Algumas das perguntas frequentes são quais os seus objetivos a longo e curto prazo? O que você considera que sejam seus pontos fortes, seus pontos fracos? O que você sabe a respeito da empresa? Tá vendo a importância da gente ter essa pesquisa prévia, de saber o que essa organização que eu estou tentando entrar faz? Por que deveríamos contratá-lo? Quanto tempo pretende ficar na empresa? São perguntas muito frequentes e quem vai à busca de um emprego pode estar se preparando para elas anteriormente, para que quando chega lá seja o mais objetivo possível e acabe não se mostrando muito enrolado, desleixado com sua fala ou muito nervoso. Outras perguntas são: o que você gostava e não gostava no emprego anterior? O que você faz no tempo livre? Quais são as suas expectativas? Conte alguns exemplos de realizações profissionais. É realmente uma maneira de conhecer esse candidato que aparece e que se mostra ali naquele momento. Outra parte importante que a gente vai falar agora é sobre as questões de treinamento e desenvolvimento de pessoas. O treinamento, ele se torna um processo educacional dentro de uma empresa. Até porque ele vai visar o aperfeiçoamento tanto dos desempenhos quanto o aumento de produtividade e também as relações interpessoais, que são coisas que interferem diretamente dentro de uma empresa e que pode acabar agindo de maneira muito negativa para determinada organização. Para isso, investir no desenvolvimento das pessoas significa investir na qualidade dos serviços de determinada empresa e do que ela oferece. Então, é preciso enxergar esse treinamento e desenvolvimento de pessoas como algo necessário e essencial de forma periódica dentro das organizações. Mas quais são os objetivos desse treinamento, professor? Bom, ele vai adequar a pessoa à cultura da empresa. Na próxima aula, nós vamos falar sobre cultura organizacional e vocês vão ver a importância que isso tem. Questões de mudar atitudes dentro de uma empresa. Talvez determinado colaborador não tenha tido atitudes muito positivas ou favoráveis para aquela determinada empresa e o treinamento pode alinhar isso. Desenvolver pessoas nas suas mais N capacidades e competências. A adaptação das pessoas para lidar com a modernização da empresa. Eu lembro que nas nossas primeiras aulas, o desafio que eu propus a você foi justamente
é isso, de que maneira que vocês poderiam convencer o líder daquela empresa, o dono daquela empresa, a modernizar a sua organização. Então, isso faz parte do treinamento também. Os passos para a implementação do treinamento. Aí a gente vê o levantamento das necessidades, a definição dos objetivos específicos, o modelo de treinamento que você vai escolher para fazer e o planejamento. Então, a partir disso que você vai poder colocar em prática o treinamento em si. Assim, pensando nisso tudo, eu acho bacana a gente falar também sobre as questões de empregabilidade, principalmente visando o momento que nós estamos no mundo, o momento que nós estamos vivenciando no próprio mercado de trabalho. A gente vê a empregabilidade como a busca constante do desenvolvimento de habilidades e competências agregadas por meio do conhecimento específico e pela multifuncionalidade. Então, tornar o profissional apto à obtenção de trabalho dentro ou fora da empresa. Isso é extremamente importante, principalmente a gente pensando que aqui nós estamos numa formação profissional, não é verdade? Porque o mercado de trabalho ele vem se mudando constantemente e cada vez mais ele tem exigências acerca do que ele quer como colaborador, não apenas em relação ao produto, em relação ao serviço que ela faz, mas ao colaborador que chega. A gente vê mudanças de escolaridade mínima. Anteriormente, se a gente pensa há alguns anos atrás, se você tivesse um ensino médio completo, uma formação completa, técnica, já era algo de muito valor. Depois a gente viu o advento e o crescimento das graduações, e isso se tornou, em grande parte dos trabalhos, uma característica mínima, uma escolaridade mínima para determinada função. E a gente vai vendo que isso vai, à medida que vai acontecendo, cada vez mais isso vai se modificando. Aí a gente vê questões de pós-graduação, questões de mestrado, de doutorado, de especializações, de cursos. Então, é importante que, enquanto profissional, a gente faça esse investimento também. Existem cursos, capacitações que são coisas que são utilizadas também e que podem fazer o profissional ter um diferencial frente a uma empresa. As questões de atitudes e comportamentos são extremamente importantes, porque isso pode fazer com que você seja ou não contratado, com que você fique ou não em determinada empresa. Então, são coisas que a gente precisa levar em conta e passar a observar nos outros, em nós mesmos. E o que é que um bom profissional precisa ter? Experiência profissional, a gente geralmente parte daí. Questões de competências. Quais as competências desse sujeito? Qual a maneira que ele se coloca? O que é que ele tem para oferecer para determinada empresa? E as habilidades comportamentais. Então a gente vê que a importância que tem é que não fica necessariamente tudo a cargo da formação do sujeito. E quando eu falo formação, da formação profissional do sujeito. Muito da formação pessoal também acaba sendo levado em conta, principalmente de acordo com a visão ou a missão de uma empresa. O que diminui o nível de empregabilidade de um sujeito. Questões de acomodação. Por exemplo, às vezes as pessoas entram em determinado local e não buscam se especializar, não buscam se inovar. E a gente já viu que as organizações mudaram e elas precisam disso, de criatividade, de inovação. Então não dá para ser um profissional acomodado. A dificuldade para trabalhar em equipe. Se estamos falando de organização, possivelmente você vai ter que trabalhar com uma equipe. Então é preciso ter boas relações interpessoais. A falta de direcionamento profissional, de ter o cuidado de saber qual é o seu trabalho, de poder conseguir levar o seu trabalho até o momento de finalização dele. E a restrição de conhecimentos. Por isso que é extremamente importante que a nossa leitura esteja sempre em dia, que a gente sempre esteja buscando saber cada vez mais acerca da nossa profissão, acerca de novidades de outras profissões, acerca de outras experiências que podem agregar valor a nosso profissional, a quem nós somos. Então, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de deixar uma frase para vocês do Christophe Dejoux, que fala exatamente isso. O bem-estar psíquico, em nosso entender, é simplesmente a liberdade que é deixada ao desejo de cada um
na organização da sua vida. A gente fica aqui por hoje. Sempre bom falar com vocês, é um tema que eu gosto. E a gente se vê na próxima aula. Fiquem bem. Bons estudos.